Então essa aldeia, então os primeiros moradores, eles vieram na década de 60, que foi principalmente a família do Nivaldo, um grupo, eles vieram do Paraná, e eles vieram, há muitos anos atrás, vieram a pé, e daí ficaram morando na ponte lá do Socorro. Eles ficavam ali, colocaram um barraquinho ali e ficaram por ali as famílias, aquelas famílias na época, vieram todo mundo do Paraná e ficaram por lá. E daí, na época, eles ficavam por ali. Vivia ali, fazia um artesanato, pedia esmola, ficava por ali. E daí, com o passar do tempo, um japonês que era dono desse sítio aqui, que hoje é a aldeia, ele tinha um sítio lá na Barragem, que é uma aldeia lá, né? E ele viu os índios naquela época, as turmas daquela época, e falou, por que vocês não vão morar lá no meu sítio? Daí vocês ficam lá. Daí as turmas vieram lá para essa aldeia que hoje chama Tenondeporã, e eles vieram morar lá nesse sítio. E daí tinha esse sítio aqui também, de 25 hectares. E daí o japonês, na época, falou que quando ele morrer, ele vai deixar essas terras para os indígenas. E daí ele morreu mesmo, daí morreu e daí a FUNAI demarcou essas duas áreas, que é a Tenondeporã e Curucutu. Então, os moradores antigos que vieram para cá, muitos deles já morreram, né? Já ficaram velhos, morreram. E daí foi dando essa continuidade aí de luta, vai continuando, e a gente continua na luta para que a aldeia continue sempre, e agora essa luta de ampliação do território para que possa melhorar, porque a comunidade indígena está aumentando, então a gente precisa de espaço, precisa proteger a floresta também, então tem tudo isso. Antigamente, quando foi criado essa aldeia, então eram poucas famílias aqui, era um grupo pequeno. Então muitos anos atrás, há mais de 20 anos, uns 30 anos atrás, o grupo era pequeno, então não tinha muito acesso a políticas públicas, não tinha acesso, nem FUNAI tinha acesso aqui, né? Então as comunidades viviam aqui, então era uma realidade diferente, então as pessoas nós não tinham como ganhar dinheiro, então as pessoas viviam, às vezes vendendo artesanato, indo para a cidade, para comer, comia só peixe, era mais peixe. E daí, com o passar do tempo é que foi mudando, então como a gente criou associações, o nosso grupo de liderança na época, que era o grupo da associação, então a gente se preocupou muito em trazer um jeito para melhorar. Então por isso que hoje nós temos o posto de saúde, nós temos a escola do estado, nós temos o CECI, nós temos os aposentados, as pessoas têm Bolsa Família. Então isso foi fazendo com que gerasse emprego para trazer uma melhoria econômica para as famílias. Então isso foi mudando. E com isso as pessoas começaram a ter que preparar pessoas jovens para que mudasse, porque antigamente as pessoas aqui tinham mais o conhecimento só o Guarani. E hoje as crianças nossas, elas começam a crescer também, além do Guarani, aprender o português, para poder ter conversa, ter contato com a questão lá fora. Porque lá fora não é fácil você conversar com os grandão, com os políticos, porque os caras são muito bem estudados. E se você não saber conversar com eles, eles te manobram como sempre manobraram, né? Se eles manobram os brancos, imagina nós da aldeia, né? Então a gente tem que ter muita jogo de cintura para poder conversar com os políticos lá fora, né? E eu vou falar isso aí, mas vocês podem colocar depois, mas a nossa gestão, a questão indígena, ela começou a melhorar muito na gestão Lula, né? Então houve uma grande melhoria. E daí quando a Marta Suplicy ganhou, então a gente teve um acesso muito forte na questão da educação e saúde, né? E outras coisas. Então ela trouxe uma grande melhoria. Então a gente teve um acesso político, porque a prefeitura na época da Marta era de braços abertos para nós, né? E daí, depois que a Marta saiu, a coisa começou a ficar difícil. Mas a gente espera que a coisa possa trazer melhoria cada vez mais, né? Porque a políticas públicas é isso, você tem que ficar sempre lutando. Porque se você não lutar, porque os brancos não vai chegar e falar assim, eu estou interessado na questão indígena. No PT foi muito bom na época, porque eles vinham atrás da gente. Agora, nessa gestão, a gente tem que correr atrás deles. Porque se você não correr atrás deles, e eles ainda de vez em quando escondem da gente, pra gente não ver eles, né? Então, as políticas públicas, ela é muito complicada, porque ela sempre muda. Você entendeu? A gente nunca é 100%, é igual agora, por exemplo, você vê como que é questões públicas.
A gente teve sempre a FUNAI para demarcar as terras indígenas, e mesmo assim é difícil, porque o governo pressiona, os ruralistas pressionam. Daí, de repente, o governo, para ganhar a eleição, o que ele fez? Ele fez uma promessa para os fazendeiros que ele vai acabar com os índios. E para acabar com os índios, ele está batendo de frente com os povos indígenas. Então, quando ele ganhou a eleição, já de cara ele tirou o poder da FUNAI e jogou que a demarcação tem que ser para a agricultura. E daí os índios foram lá em abril, bateram de frente, brigaram, os deputados foram lá e vetou o decreto do governo, né? Daí passou para a FUNAI de novo. Daí quando foi ontem, o governo foi lá e assinou outro decreto e voltou para a agricultura de novo. Ele quer bater de frente com os índios mesmo, porque ele falou assim, não vou demarcar terra indígena. Então essa é a coisa. Daí fica justificando que a agricultura é melhor. Não, não é melhor. É porque é um jogo de cintura. A sociedade, você tem que ficar conscientizando ela sempre, porque nunca vai parar essas coisas. Porque em uma que a população indígena em geral, nós somos a minoria. Você tem os índios da cidade, índios urbanos, índios da aldeia. Se você pegar no Brasil, a gente tem a população de quase 1 milhão de habitantes. E você tem 210 milhões no Brasil. Então nós somos uma minoria, então a gente tem que, tanto os índios da cidade quanto das aldeias, tem que ficar a vida toda conscientizando a sociedade. Então eu vivi através da palestra e depois eu comecei com a escrita para poder achar que isso pode ajudar.